Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado por estarem conosco aqui no início do ano. Antes de mais nada, desejo aí um excelente 2023 para todos nós. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco mais da Aliança Estratégia, acordo que a gente firmou com o Banco BV na última sexta-feira. Eu estou aqui, Márcio Louros Pena, como Head de Relações com Investidores, estou com o Jael, nosso fundador e CEO, Luciano, nosso CFO, diretor de Relações com Investidores, e o Gabriel Louros, nosso diretor de Growth. Nosso evento será realizado todo em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para isso, basta clicar no idioma desejado no botão Interpretação, localizado na página inferior da tela. For non-Portuguese speaker, this event is being translated into English. Please select the preferred language by clicking the Interpretation button located on your screen. Apenas lembrando aqui que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estão como ouvintes nesse primeiro momento. Em seguida, iniciaremos as sessões de perguntas e respostas. Para fazer alguma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão. O material essa apresentação acabou de ser arquivada na CVM e também está no nosso website. Vocês podem também consultar por lá. Ok? Para iniciar a apresentação, então, vou passar a palavra para o Jael. Jael, por favor. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Um feliz ano novo também, um feliz 2023 aí para todos os presentes e familiares. Bem, vamos lá. Eu acho que a melhor forma de começar falando aqui, né, sendo até um pouco clichê, né? Para quem nos acompanha há mais tempo, já me viu falando isso outras vezes, tanto na ocasião do IPO, como na ocasião de algumas aquisições que nós fizemos e também do nosso follow-on. Mas o clichê é que, para mim, esse é mais um marco muito importante na nossa história aqui de Melius e na minha história como fundador aqui, né, que está aqui desde o primeiro dia do negócio, e não tem como não chamar isso daqui de um novo Day One, né? Quando nós começamos as tratativas, né, e com o BV, com o Gabriel, CEO do BV, o meu olho brilhou, assim, eu vi no BV a oportunidade que a gente estava buscando para voltar a colocar a companhia num ritmo de crescimento que, ao mesmo tempo, é acelerado, mas que também é eficiente, né? Buscando sempre a eficiência que eu venho falando nos últimos papos com vocês de eficiência operacional, de bottom line positivo, de geração de caixa. Então, o BV, ele nos ajudou, ele vai nos ajudar, né, a chegar justamente nessa posição, uma posição que a gente pode crescer e pode investir, sabendo que o resultado, em vez dele vir no longo prazo, ele vem já no curto prazo e é positivo para a companhia, alterando completamente a composição ali do nosso bottom line, né? Então, eu fico com um sentimento, assim, muito bom nesse início de ano, porque eu sinto que a gente está tirando alguns pesos, né? Inclusive, a gente está usando a palavra asset heavy aqui para falar que nós estamos migrando de um modelo asset heavy para um modelo asset light. Eu sinto que a gente está tirando aqui do nosso time alguns pesos, né? Que vai nos permitir ser muito mais eficientes e mais rápidos ao longo dos próximos meses, né? Então, a gente vai detalhar um pouco mais aqui, mas meu sentimento mega positivo. Fiquei muito impressionado com o que eu vi lá com o BV e vou falar o porquê, né, que isso me impressionou também e o que muda aqui no dia a dia com essa eventual parceria aí que a gente vai levar para a Assembleia muito em breve. Então, a gente sai de um modelo, né, asset heavy para um modelo asset light. A gente fica com um modelo muito mais enxuto, né, focado no crescimento, com a estrutura de custos muito mais reduzida, né, e as despesas também mais baixas, né? Basicamente, pessoal, no modelo que a gente estava operando até há pouco tempo, a gente tinha uma necessidade de capital muito elevada, né? E além disso, a gente também corria o risco de crédito. Uma decisão que nós tomamos, foi uma opção nossa fazer esse movimento, né, e seguir nessa estratégia, mas quando a gente fez essa decisão e tomou essa decisão, a gente estava num contexto de mercado completamente diferente, né? Um contexto de mercado de taxa de juros muito baixa, de fácil acesso e acesso barato a capital, que estavam nos permitindo correr mais riscos e investir em projetos novos, como
como esse de serviços financeiros com a aquisição do Bankly, né, que a gente anunciou lá em maio de 2021. No contexto atual de mercado, né, de taxa de juros mais elevadas, a gente se sentiu, como falei aqui no início do call, mais preso. Para crescer, significava que a gente tinha que continuar queimando muito caixa, sendo que a gente sempre foi uma companhia que conseguiu crescer muito rápido, gerando caixa em boa parte da nossa história, e é justamente nesse local que a gente passa a colocar a companhia após essa aliança estratégica com o BV, né? Um local onde que a gente consegue, de novo, voltar no ritmo de crescimento que a gente gosta, o ritmo que o nosso time gosta de imprimir, o nosso jeito de trabalhar, né? Eu acho que a gente volta para um modelo de trabalho que nos faz literalmente mais felizes aqui no dia a dia, podendo crescer rápido, podendo inovar e etc. E, além disso, a gente acelera, né, o payback aqui dos produtos e serviços financeiros que a gente oferece, né? Basicamente, no modelo anterior, de novo, a gente tem um grande investimento, né? A gente tem uma saída grande de caixa a cada novo produto financeiro que a gente coloca na rua, como, por exemplo, o cartão. Então, a gente tem custos altos no início da operação, a gente tinha esses custos altos no início da operação, e agora essa conta vira, né? Com essa nova aliança com o BV, a gente passa a ter uma receita no início da operação, que é uma receita ali que vai ser por conta que a gente abrir ou por cartão que a gente vier a colocar na rua, e todos os custos relacionados a essa estrutura de serviços financeiros, à confecção do cartão, envio do cartão, atendimento ao cliente, tudo isso fica com o BV, que passa a ser o nosso parceiro ali, né? Então, toda essa parte mais asset heavy, a gente passa para o BV, que faz isso muito bem, como vocês vão ver aí no próximo slide, já tem uma expertise grande nesse setor, e a gente volta a focar naquilo que a gente sempre fez de melhor e na nossa especialidade, né? Que é justamente a aquisição, engajamento e retenção de usuários, e incentivar esses usuários a fazer compras dos nossos parceiros ou a pedir os nossos produtos financeiros aqui que nós teremos na prateleira, né? A gente, portanto, reforça esse ciclo, né, de ter uma relação entre shopping e serviços financeiros, que é o motivo que nós estamos trabalhando aí ao longo dos últimos anos, que é justamente conectar essas duas pontas, dar uma excelente experiência de compra para o usuário e, ao mesmo tempo, prover para ele serviços financeiros que tornem essa jornada de compra dele melhor. E, além disso, né, com o BV, né, diferente da antiga parceria que nós tínhamos, inclusive antes da aquisição de Bankly, toda a experiência do consumidor, ela continua dentro do nosso app. Para quem já nos acompanha há mais tempo também, né, isso é algo que eu sempre falava da importância da gente ter toda essa experiência de serviços financeiros embedada ali, né, dentro do nosso aplicativo. E controlar toda essa experiência significa que a gente vai poder colocar nos produtos que a gente desenvolve a nossa essência, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de atender o cliente. Então, a gente traz essas novidades, né, e essas receitas que por cartão, por conta, etc., para o curto prazo aqui, a gente vira a chave aqui da companhia em termos de bottom line muito em breve, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue manter aquilo que a gente também faz de melhor, que é a experiência do usuário. Então, acho que esse é um ponto chave aqui desse acordo estratégico, e que vai, nos permitir continuar, de novo, crescendo rápido, mas deixando o cliente cada vez mais satisfeito e feliz aqui com os produtos que nós desenvolvemos, né? E o BV, né, já podemos passar para o próximo slide. O BV traz uma experiência, né, de muitos anos e um sólido portfólio aí de serviços financeiros, além de uma experiência em crédito, falando ao consumidor ali bem profunda, algo que a gente sempre colocou, algo que a gente sempre respeitou aqui, né, quando a gente começou a fazer o crédito aqui dentro de casa, com o Bankly, etc., a gente sempre respeitou que a gente tinha muito para aprender e a gente sempre deu passos muito conscientes, né, nesse sentido.
como uma forma até de aprendizado antes da gente conseguir acelerar, né? E o BV ele vem para solucionar e cortar caminho nessa jornada de crédito, de experiência de crédito ao consumidor, e vai nos permitir voltar a acelerar o pace ali de crescimento, né? Dado que eles já possuem todo esse know-how. O balanço do BV, né, não preciso nem falar aqui, é um banco com uma carteira ali também de crédito de mais de 80 bi. Eu acho que tudo isso joga a nosso favor aqui nessa parceria. E fora isso, o histórico do BV em Banking as a Service, né? Eu brinquei com o pessoal que eu considero o BV quase que os pais ali do Banking as a Service no Brasil. Eles já estavam fazendo isso, talvez muito antes desse conceito ficar difundido como é hoje. Então, não poderíamos ter parceiro melhor ali para ter o Bankly perto, né? Para ter o Bankly dentro dessa estrutura e para continuar sendo o nosso provedor aqui das APIs, dos serviços que a gente precisa para prover para os nossos usuários, né? E essa aliança estratégica, pessoal, o Márcio vai entrar para falar um pouco mais em detalhe agora, mas ela é dividida em 4 pilares, né? Que estão correlacionados entre si, né? A gente construiu toda essa transação e essa aliança, onde que cada um dos pontos aqui eles são suporte para os outros, né? A gente não conseguiu construir nada em que uma coisa funcionasse sem a outra. Então, o acordo comercial é o primeiro deles, né? Que eu já falei um pouco, mas o Márcio vai detalhar melhor. A transação de Bankly, né? Que é a venda do controle de Bankly, podendo chegar até 100% ali, a ver nos próximos 90 dias. O investimento minoritário, que alinha os nossos interesses, né, ali junto com o BV, que traz o BV mais para perto, que ganha uma cadeira no assento e nos ajuda aqui no dia a dia. Então, um investimento que permitiu que a gente chegasse num nível de comprometimento entre as partes que era necessário para a gente oferecer o melhor produto para os nossos usuários. E com isso também a opção de compra, né, do restante ali das ações do bloco de referência, uma opcionalidade ali que o BV vai ter ao longo de 24 meses. Então, eu passo a palavra para o Márcio, para ele detalhar um pouco mais aqui esses pontos, e no final eu volto para as perguntas e respostas. Ótimo, obrigado, Jael. Se puder passar para o próximo slide, por favor. É isso. Bom, pessoal, então a gente, como já disse, a gente assinou uma aliança estratégica com o Banco BV, que envolve vários termos, né? E para simplificar aqui um pouco o fato relevante que a gente divulgou na última sexta-feira, tentando traduzir aqui em poucos slides, eu vou focar nesses quatro termos principais aqui, de maneira tentando ser o mais didático possível, tá? Primeira delas é esse acordo comercial. Esse acordo comercial é bem diferente de uma parceria que a gente já teve com o banco no passado. Ela envolve toda a experiência do usuário dentro do Melios, né? A gente continua com a autonomia da experiência do usuário, toda ela dentro do nosso aplicativo. A parte do front, ela permanece conosco. Em termos de remuneração, existem 3 remunerações básicas aqui de curto prazo. A remuneração por cada cartão emitido, tá? É um FII fixo que nós vamos receber por cada cartão que foi emitido, uma remuneração por cada conta criada ativada, também um FII fixo, e uma remuneração que é um percentual do TPV. Ele também é linear, é um percentual fixo em cima do TPV. Os valores não podem ser anunciados, tá? Em comum acordo com a outra parte, mas essas são as 3 principais formas de remuneração nesse primeiro momento. Esse acordo comercial prevê exclusividade da parte do cartão e da conta digital com o Banco BV, além de parceria em outros produtos que a gente também vai ter um percentual da remuneração. Outros produtos que a gente quiser criar daqui para frente na parte de serviços financeiros, obviamente a gente pode fazer com o auxílio do Banco BV ou com outros parceiros, né? A segunda parte da transação é relacionada à venda do bem, né? Essa venda do bem, que é importante dizer que ainda não se trata da venda específica, mas de um MOU, né? Um memorando de entendimentos para a venda do bem. Nesse memorando de entendimentos, tem 3 pontos aqui que se tornaram públicos, foram divulgados ao mercado. São eles: o prazo que isso pode ocorrer, é um prazo de 90 dias. Então, daqui até 90 dias, nós temos essa opção, essa compra aqui do
do bem que ela pode acontecer. O segundo ponto é a parte que se trata de uma venda numa parte majoritária do Bankly. Então, não há interesse do Banco BV de ter um stake minoritário no Bankly. Essa venda vai ser ou de 50% das ações mais uma, ou então da totalidade das ações. Não existe a possibilidade de ser menor do que 50% mais um. E, finalmente, o último ponto dessa transação, desse termo, é que, para fins de fins econômicos, foi considerado um enterprise value de 210 milhões para a totalidade do BV, para a totalidade do Bankly, perdão. Ou seja, se for vendido a totalidade do Bankly, 100% das ações, é baseado num preço aí de 210 milhões. Ok? Passando para o próximo slide, por favor, Fê. Aqui eu entro nos dois outros termos, né, que se trata do investimento minoritário e da opção de compra do bloco de referência. Então, vamos lá. Como é que funciona a estrutura, como é que é hoje a estrutura corporativa do Melius? A gente tem um bloco de referência que é formado por 4 acionistas. O Jael, que está aqui com a gente, o Lucas, o André e o Org Investments LLC, que é um instrumento utilizado em nome do OFLI. Tá? Eles, em conjunto, têm 23,9% das ações do Melius hoje, e nós temos o resto em free float, que corresponde a 76,1% das ações. Tá? Nesse primeiro momento, com investimento minoritário, o que vai acontecer? 3,85% das ações do Israel, do Lucas e do André serão cedidas, serão vendidas ao Banco BV. Tá? Então, uma secundária. O BV entra com uma participação minoritária no Melius de 3,85%. Com isso, o bloco de referência diminui a sua participação nesse primeiro momento para 20,08%. Ok? Ainda sobre esse investimento minoritário, fica acordado que, que tanto o Banco BV como o bloco de referência, em comum acordo, vão votar em conjunto para colocar um assento na cadeira do conselho de uma pessoa a ser indicada pelo Banco BV, certo? Com isso, a gente finaliza essa primeira parte do investimento minoritário. A parte da opção de compra, ela tem alguns termos envolvidos nela, dos quais os principais são: uma opção de compra que pode ocorrer em até 24 meses. Tá? Então, a gente está falando aqui de um prazo máximo de 2 anos, podendo acontecer antes. Nessa opção de compra, fica acordado que, nos 6 primeiros meses, o Banco BV pode comprar as ações remanescentes do bloco de referência, ou seja, esse 20,08%, mais as ações do Davi Holanda, CEO do Bankly, que hoje tem 0,87% das ações do Melius, ou seja, um total de 20,95% da empresa. O Banco BV pode comprar essa parte nos primeiros 6 meses por um preço de R$ 1,50, corrigidos a CDI. Ok? Nos 18 meses restantes, para chegar ao final dos 24 meses, a opção de compra pode se dar pelo que for maior, entre o 1,50 corrigido ao CDI ou o preço de tela com desconto de 10%. Só deixando claro aqui que o preço de tela se trata do preço médio, ponderado pelo volume dos últimos 30 pregões. Ok? Com isso, essas são as duas formas dos primeiros 6 meses e depois dos últimos 18 meses que pode acontecer essa opção de compra do Banco BV nas ações do bloco de referência. Fica acordado entre ambas as partes que, quando se der essa opção de compra, nos mesmos termos anunciados, seja 1,50 ou preço de tela com desconto de 10%, o BV se compromete a fazer uma oferta pública para aquisição de todas as ações remanescentes do Grupo Melius. Tá? Ou seja, aquele 76,0% do free float, o Banco BV se compromete a fazer uma oferta nos mesmos termos utilizados para a opção de compra. Tá? De ordem prática, o que acontece daqui para frente? E aí, Fê, peço por gentileza para ir para o próximo slide. Nós vamos puxar uma assembleia, provavelmente não essa semana, no início da próxima semana, com alguns termos a serem aceitos pelos nossos acionistas,
E, dentre eles, existe uma cláusula 46 do nosso estatuto, que é o de pós-empio, que nós vamos pedir um waiver específico para esse deal, para essa cláusula do pós-empio não afetar a negociação, ok? Sabendo que, de novo, entre ambas as partes está combinado que a mesma oferta que o Banco BV fará para a opção de compra do bloco de referência, fará também para os minoritários. Está acordado entre ambas as partes. Mas, para não afetar a negociação, esse pós-empio, que era um instrumento defensivo do Melius, a gente derruba ele enquanto estiver negociando esse deal. E também cabe esclarecer que as partes relacionadas aqui, partes interessadas, não vão votar, né, vão se abster de votar nesse item da pauta relacionada após empio. Tá? Então, nós temos aprovação, nós temos a Assembleia para aprovação do deal como um todo, e para esse instrumento que vai funcionar o deal como instrumento de compra das ações. Numa primeira convocação, é necessário, já indo dando um pouco mais de detalhes aqui, pessoal, é necessário para qualquer mudança de estatuto, isso não é MEL, isso é CVM, é necessário 2/3 de quórum para uma Assembleia. Dificilmente nós teremos 2/3 de quórum. O que pode acontecer? A gente chama uma Assembleia essa semana, ela acontece daqui a 30 dias, e não havendo quórum, nada é votado, a gente faz uma segunda convocação, provavelmente no prazo de 15 dias. Na segunda convocação, não é necessário quórum mínimo, e uma maioria absoluta decide a votação, ok? Então, muito provavelmente, no meio de fevereiro, começo de março, a gente consegue fazer o primeiro passo importante para esse deal acontecer, que é a aprovação em assembleia. Em paralelo a isso, estão correndo os 90 dias para o memorando de entendimento do Bankley, da venda do Bankley, se tornar um SPA. Então, se tornando um SPA, de novo, por uma parte, no mínimo, que seja majoritária da empresa, a gente consolida a venda do Bankley. Ainda dentro de 2023, a gente precisa aguardar as autorizações, aprovações regulatórias. Aqui nós estamos falando tanto da parte do CAD, tanto do Bacen. A gente tem uma expectativa que no prazo de um ano, a gente tem, no ano máximo, a gente tem essas aprovações. E, finalizando, o término do período de opção de compra do Banco BV pelas ações do bloco de referência e as ações dos minoritários, de novo, a parte dos minoritários, obviamente, não precisa ser aceita por eles, é um período de até 2 anos, ou seja, até janeiro de 2025 existe a janela para o Banco BV realizar essa opção de compra, ok? Temos sido muito questionados sobre questões de números do Melius pós-deal, né, o ganho financeiro, o ganho com redução de custo, o ganho de receita dessas remunerações da parceria estratégica que já podem acontecer no curto prazo. Nós já temos um estudo nesse sentido, já trabalhamos nele. A gente acha importante aqui a gente concluir essa primeira fase do deal, que é a aprovação de assembleia, etc. A nossa expectativa é que, tão logo isso aconteça, a gente volte ao mercado, talvez fazendo um Melius Day ou algo nesse sentido, que a gente explique um pouquinho melhor para o mercado o andamento do deal e dê esses números, um pouco de expectativa para o mercado sobre como vai ser a nossa operação e nossos números financeiros daqui para frente, ok? Então, essa expectativa aí, vou pedir para vocês aguardarem um pouco essa expectativa quanto aos números, mas oportunamente a gente volta ao mercado, faz uma reunião com vocês e explica um pouquinho, dá um pouquinho mais de detalhes sobre os números, da expectativa de números para esse ano e os próximos anos, ok? Com isso, acho que a gente termina a apresentação e a gente pode passar para a parte de perguntas e respostas. E aqui eu já vou passar a palavra para o Will, do Itaú, foi o primeiro a levantar a mão. Will, por favor, vou liberar teu áudio. Vamos liberar teu áudio? Você pode fazer a sua pergunta. Obrigado, Márcio. Obrigado, Israel. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, pelo call, né? E aí também parabéns pelo anúncio, né? Do meu lado, eu tenho uma pergunta sobre o caixa e o investimento. Como que vocês vão pensar nisso para frente, né? Então, caso vocês acabem também vendendo Bankley, né? Vocês vão ter uma posição de caixa bem forte, bem consolidada, né? Então, assim, inicialmente, como que vocês pensam em usar esse volume, né? Já que agora a operação, como vocês mesmos falam, vai ser um pouco mais asset light, né? E aí também pensando na opção de compra do BV, né? Essa opção, ela restringe de alguma forma como que vocês podem operar a empresa e investir
esse caixa para frente? Beleza. Tudo bem, William? Obrigado pela pergunta aí. Acho que a primeira parte da sua pergunta sobre o caixa, né, que eventualmente a gente passaria a ter adicional com a venda de Bentley e o use of proceeds, eu acho que conversa um pouco com o final ali da fala do Márcio, né, onde, assim, nós já temos, poxa, nosso planejamento aqui, né, já fizemos tudo isso, mas nesse momento a gente está focado aqui nessa assembleia, né, a gente tem que passar pela assembleia, tem que sair lá com aprovação para que tudo isso que a gente falou que se torne realidade. E a nossa expectativa é responder perguntas como essa, né, que você acabou de fazer, nesse segundo momento onde que a gente traga mais informações até em algum anúncio de resultados ou a gente faça um evento apartado ali, um Melius Day para dar mais informações. Então vou ficar te devendo por enquanto aí, enquanto a gente não tem essa aprovação e a gente tem essa virada de página para a nova fase, tá bom? Sobre a segunda pergunta, se a gente fica restrito, né, ou em algum nível estratégico, dado essa existência da opção de compra por parte do BV, resposta é não, tá? A gente segue com total autonomia aqui para tocar o business, eu continuo sendo o maior acionista da companhia, o bloco de referência continua sendo o bloco de referência, a gente segue aqui com a nossa estratégia, né, tendo o BV, nesse caso, como um sócio, assim como vários outros que estão aqui nesse call, mas, ao mesmo tempo, o BV também sendo um provedor de vários serviços que vão nos ajudar daqui para frente, né? Então, a gente tem um sócio que trouxe também um excelente acordo comercial, que muda a dinâmica da empresa, onde que a gente deixa de ser uma empresa ali que consome muito caixa e passa a ser uma empresa, né, que vem a gerar caixa e crescer rápido. Então, eu acho que é mais por aí, tá? Então, nada muda nesse sentido. A gente vai ter eles também no nosso conselho, participando ali das discussões, nos ajudando a encontrar melhores ali para a gente seguir nossa rota de crescimento, tá bom? Tá perfeito, Israel. Obrigado. Segunda pergunta vem do Fred, do Bank of America. Por favor, Fred. Obrigado, pessoal. Bom dia, Márcio, Israel. Pessoal, bom, acho que a minha pergunta é uma só, né? E é mais para entender o racional, né? Acho que na última pergunta já foi colocado, vocês ficariam mais ou menos com 600 milhões de caixa líquido, e entendo muito bem o ponto do Israel, que, enfim, o cenário já é totalmente diferente, né, em termos de taxa de juros e tudo, mas, por outro lado, é Brasil, né? Enfim, vocês sabem muito melhor que a gente, né? Anos difíceis são até mais comuns do que bons anos, né? Então, assim, mais... com tudo isso, com a estrutura do deal, o upside, embora seja maior entre os dois, né, ele fica quase que todo na mão, pelo menos no nosso entendimento, do BV, né? Se a parceria der muito certo, o papel começa a subir para R$2, R$3, eles vão, imagino, exercer e ganhar. É um call que eles têm, né? Então, eu queria mais entender o racional da venda nesse momento, que, embora, sim, tenha um momento macro muito desafiador, entendo totalmente, por outro lado, você tem um caixa muito robusto e a empresa vinha passando por algumas transformações. Então, acho que é nessa linha. Obrigado, pessoal. Beleza, obrigado, Fred. Falamos recentemente aí, né, mas eu acho que vale a gente repassar por essa sua pergunta, assim. Eu como comecei... Me parece que o Jael teve uma queda de internet, pessoal. Vamos esperar um pouquinho. Voltei. Escutam? Escutando, Jael. Pode seguir. Beleza. Eu entendo o momento, assim, onde que a gente tinha que priorizar aqui, Fred, o melhor para a companhia, assim, né? E para os acionistas, enfim, para os nossos clientes, principalmente, né? Que é quem faz esse negócio existir. E esse acordo comercial para nós, assim, se ele viesse já sozinho, sem
sem nenhum dos outros pontos desse deal, eu já acho que já seria um negócio incrível, mas todo o deal foi composto de todas essas partes, né? Então, para a gente destravar o acordo comercial do jeito que ele foi feito, que é excelente para a companhia, que coloca a companhia num momento que você mesmo citou aí, de mais caixa e mais eficiência operacional, né? Dado que a gente começa a ter receitas ali para fazer o serviço que hoje a gente faz e tem despesas, né? E investimentos, isso coloca a companhia num novo patamar, né? Só que junto com esse acordo comercial, o BV quis fazer parte de uma forma relevante desse todo. E por esse motivo, né, a gente fez ali esse investimento minoritário na largada, mas pelo mesmo motivo de não perder todo o upside, a gente deixou ali uma parte relevante das ações do bloco de referência dentro dessa opcionalidade de conseguir um preço, né, e assim, um valor maior do que os 1,50 que você mencionou, né? Então, na nossa visão, a gente olha para esse 1,50, na verdade, como um floor e não como um teto. Meu papel aqui, né, não somente como acionista, né, como maior acionista, mas principalmente como CEO da companhia, colocar a companhia realmente numa fase de crescimento e de geração de caixa muito interessante, e a gente acha que fazendo isso a gente vai conseguir sim destravar muito valor, tá? Falando do futuro, Fred, de uma eventual exercício das opções por parte do BV, né, que é algo que a gente não consegue garantir agora, a gente não sabe se vai acontecer, né? Falando de um eventual exercício, eu entendo que, como qualquer M&A, né, e aqui eu não preciso nem falar como BV, eu falo como Melius, que a gente fez alguns M&As, acho que como qualquer M&A, o mais importante, né, da empresa não é nem o modelo de negócio em si que a empresa está tocando, mas são as pessoas que construíram e tocam aquele modelo de negócio, né? Então, acho que um dos principais ativos que nós temos aqui é o nosso time, é o nosso management, que é apaixonado com esse negócio, está aqui há vários anos, e eu entendo que para o sucesso dessa companhia, né, seja no curto, no médio aqui de 2 anos e no longo prazo, ter essas pessoas que trouxeram o negócio até aqui é essencial, né? Então, eu não vejo Melius sem Israel, sem os demais pessoas do time que nos ajudaram a chegar até aqui. Eu entendo realmente esse negócio como uma nova fase, onde que a gente passa ali a fazer parte de algo mais rentável, com um parceiro que tem muita expertise. Então, eu realmente vejo como uma nova fase, assim, por isso que eu falei muito do day one ali no início, tá, Fred? Mas, de novo, são opcionalidades, né? É uma opção de compra, a gente não consegue falar aqui pelo BV e do que vai acontecer nos próximos meses. O que eu consigo falar é meu compromisso que eu sempre tive de fazer o melhor para essa companhia que eu fundei, poxa, sozinho, eu e o Ofli, lá em 2011, né? E trouxemos esse negócio até aqui e queremos esse negócio perene, né? E durando muitos e muitos anos para frente. Então, quanto a isso, poxa, vocês podem contar comigo aqui que eu tô no jogo, tô junto com o BV aqui, com o olho brilhando e com muita vontade de fazer acontecer. Legal. Não, super claro, Israel. Obrigado. E só mais uma, eu até não sei se eu passou batido essa, mas enfim, o BV ele pode comprar 1, 2, 5% ou é 20% ou nada? Desculpa, eu não peguei essa parte. Eu acho que a gente não chegou a falar sobre isso também, né? Eu acho que a única trava ali que a gente colocou, Fred, é que eles têm a opção de ir exercendo essas opções de 2 em 2 meses ali, né? Eles têm janelas para exercer essas opções de 2 em 2 meses. Então, eles não podem fazer isso a qualquer momento, mas a única limitação que a gente colocou foi essa, tá? Por outro lado, assim, de novo, não consigo falar por eles, né? Mas todo o acordo foi baseado num nível percentual ali que manteria todas as partes ainda muito engajadas, né? Incluindo o BV aqui. Então, eu não consigo ver um meio do caminho aqui, não, tá? Mas, de novo, eu acho que o BV é a instituição certa aqui para responder essa pergunta. Do meu lado, meu compromisso é fazer o negócio continuar crescendo muito e ver essa empresa crescendo, né? Show de bola. Fred, se me permite só adicionar aqui,
nessa janela de 24 meses da opção de compra, os primeiros 6 meses, a opção de compra pode se dar a qualquer momento. Nos 18 meses seguintes, para concluir os 24, é que o Jael diz que tem que ser de 2 em 2 meses. A gente travou esse bimestral, ok? Obrigado, Márcio. Foi claro, Márcio. Obrigado. Valeu. Vou chamar agora o Otávio Tanganelli, do Bradesco BBI. Por favor, Otávio. Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Escutando. Show. Obrigado, Israel, Márcio. Minha pergunta rápida, na verdade, queria entender um pouquinho do racional do BV. Qual o nível de discussões que vocês já tiveram, né? Eu entendi assim, o MOU ele não é um comprometimento nem nada. Talvez assim a impressão que eu fiquei é que eles olharam por cima e acabaram ficando ali com uma vontade de colocar o pezinho, mas ainda talvez tenha alguma diligência a ser feita. Enfim, queria saber em que pé que estão essas discussões. E se eu puder também, né, obviamente, talvez vocês não possam falar pelo BV, mas por que essa estrutura de comprar um stake aí próximo de 4% agora do bloco de controle e ficar com essa opção de compra e talvez não fazer uma oferta já agora de cara, né, dado que, enfim, para eles talvez o investimento marginal de ser um minoritário ali não fizesse tanto sentido de curto prazo. Queria entender um pouquinho qual o racional deles na estrutura do deal. Obrigado. Beleza, obrigado você. Só anotando aqui para não esquecer. Beleza, a primeira pergunta, né, em que pé, traduzindo aqui, em que pé que está o interesse ali na parte do Bentley, tá? Não, a gente foi bem profundo, tá, nas discussões, Otávio, mas dado que a gente ficou com alguns detalhes ali do SPA de Bentley para definir alguns pontos, como, por exemplo, essa questão do percentual, né, do stake ali que eles vão ficar de Bentley, a gente decidiu seguir nesse início, né, com esse MOU, até que a gente consiga fechar tudo e fazer, poxa, o melhor negócio possível para as duas partes nos próximos 90 dias, tá? Então, assim, a minha percepção, tá, e, enfim, o posicionamento do BV nessa negociação é para levar esse negócio adiante, fazer isso acontecer, tá? Porque isso, inclusive, é uma condição ali para que esse acordo comercial passe a valer e a gente comece a dar a maior raça possível aqui, né, para esse negócio dar super certo. Então, o Bentley faz parte desse todo do acordo comercial. Então, muito difícil da gente pensar nessa estrutura sem a aquisição de Bentley indo para frente, tá? Sobre o racional da estrutura, né? O que a gente buscou, o Otávio, era encontrar um nível de comprometimento entre as partes, né, que deixasse todo mundo engajado, que deixasse Melius engajado, que deixasse o BV engajado também, que fizesse sentido para os planos de Bentley. Então, a gente tentou montar uma estrutura onde que a gente passasse a trabalhar juntos, a gente passasse a botar de pé o acordo comercial e a fazer acontecer, e fazendo sentido, né, eles ampliarem essa participação no futuro, né? Então, a gente preferiu dar esses passos, literalmente um passo de cada vez, mas de uma forma que todo mundo ali estaria muito engajado da forma que foi concebido num primeiro momento, e fazendo sentido depois, eles estariam dispostos ali a dar o próximo passo ali e exercer a opção, tá? Tá claro, pessoal. Obrigado. Antes de entrar na próxima pergunta, o pessoal do Beck aqui me informou que talvez não tenha ficado claro para o Fred, quando ele pergunta se a compra do bloco de referência se poderia dar por stake ou tinha que ser feita na sua totalidade, na opção de compra. Só deixando claro aqui, Fred e demais, que na opção de compra do bloco de referência tem que ser em sua totalidade, ou seja, faz a compra do 3,85, quando fizer a opção de compra tem que ser ou tudo ou nada, ok? A próxima pergunta é do Igor Guedes, da Genial. Por favor, Igor. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Escutando. Beleza. E Márcio, Jael, obrigado por aceitar a pergunta. Minha primeira pergunta aqui vai sobre a questão desse novo produto, se isso seria uma sobreposição
em relação ao cartão Melios já existente. Eu sei que vocês não podem abrir taxas, enfim, essa é a parte numérica, vocês poderiam divulgar para o mercado num segundo momento, mas se vocês pudessem dar um pouco mais de cor também, de o que diferencia essa operação das que vocês tiveram com o Banco Pan, né? Internamente aí para vocês, vocês acabaram mudando essa operação com o Banco Pan para um cartão próprio, porque enxergaram que havia mais vantagens. Eu entendo que o macro mudou, mas se vocês pudessem dar um pouco mais de cor do que tem de diferente em relação a essa operação com o BV para o Banco Pan, acho que seria interessante. Obrigado. Loures, se você quiser entrar e responder e se apresentar também, Perfeito. seria bacana. Acho que eu não estou na tela, se puderem me pinar aqui, acho que fica melhor para todo mundo me ver. Mas obrigado pela pergunta, eu acho que acho que é uma ótima pergunta para a gente deixar um pouco mais claro como que vai ser o modelo operacional e também tecnológico a partir desse acordo comercial, tá? Do ponto de vista do usuário, nada muda, tá? Então, toda a experiência de solicitação de um cartão, de abertura de uma conta, continuam sendo feitas dentro do aplicativo do Melios, e a infraestrutura tecnológica que a gente usa para prover esses serviços segue sendo o Bankly e as APIs providas pelo Bankly, que é o nosso provedor de tecnologia. A diferença é que o Bankly, a partir do momento que a aquisição for concluída pelo BV e todas as aprovações regulatórias também foram concluídas, passa a fazer parte do BV. Na prática, o banco, a instituição de pagamento, né, a instituição financeira por trás da nossa conta e cartão, deixa de ser, a partir do momento que esse acordo comercial for aprovado em assembleia, deixa de ser acesso e passa a ser BV. E aí existe uma enorme diferença versus o modelo anterior do PAN, né? Que toda a experiência do usuário continua no nosso aplicativo, dentro dos nossos ecossistemas, e, consequentemente, todas as oportunidades que a gente tem de cross-sell entre shopping e serviços financeiros, bem como todos os produtos e serviços financeiros que vão ser agregados on top, a gente vai construir em parceria com o Banco BV ou com outras instituições financeiras, dentro também do nosso ecossistema. Então, é muito diferente do modelo de lead, que a gente enviava um cartão para o usuário entrar no aplicativo do PAN e ficar lá. Então, acho que fundamentalmente, em termos de experiência e possibilidades de negócio, tanto em termos de receita quanto em termos de custo, muda bastante versus o modelo original do PAN. Ok, obrigado. Obrigado, Igor. Vou chamar o Caio Prato, do UBS. Por favor, Caio. Fala, pessoal. Bom dia. Feliz ano novo aí para todo mundo. Do meu lado, duas perguntas específicas aqui sobre a parceria comercial com o Banco BV, né? Eu entendo que isso aqui também, obviamente, depende da Assembleia, então eu queria saber até lá como que vai ser a estratégia da empresa em relação aos serviços financeiros, tá? Até que isso seja aprovado, comece a entrar em vigor, o que a gente pode esperar dessa vertical. E aí, mais outras duas dúvidas específicas ainda sobre isso. Primeiro, em relação ao pré-pago de vocês, né? Entendo que aqui é onde você conseguiu avançar mais até então. Então, eu queria saber se o pré-pago também vai ter um revenue share ou se isso continuaria 100% com a Melios no futuro. Ou se o acordo engloba só o que for de crédito mesmo. E a última dúvida é em um cenário em que esse deal não ocorra, qual seria o próximo passo da Melios na parte de serviços financeiros em si, se é procurar um outro parceiro ou voltar a olhar mais para dentro mesmo. Loures, se você quiser pegar as duas primeiras, eu pego a última depois. Combinado. Caio, obrigado pela pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, ali até a Assembleia, né, aprovar o deal, nada muda. A gente continua no nosso ritmo atual com serviços financeiros e, como já comunicamos ao mercado várias vezes, né, estamos sendo bem conservadores em termos de crédito, principalmente, dado o risco de crédito associado e os custos também na emissão de novos produtos, mas dado que ainda não é um acordo fechado, depende da aprovação da Assembleia, até lá nada muda, tá? Em relação ao cartão pré-pago, tá? Ele ainda não está englobado dentro do portfólio de serviços e produtos aqui em parceria com o BV, mas dentro dos próximos 45 dias, até a aprovação da Assembleia, esse e outros produtos também vão ser discutidos, tá? Então, acho que é algo que está em andamento e vai ser concluído. A gente pode dar mais detalhes no momento do Melios Day que o Márcio e o Israel comentaram, tá? Beleza.
Sobre o cenário, né, que o deal não ocorre, Caio, obrigado pela pergunta aí, até os últimos dias do ano ali, né, a gente tocou a companhia como se o deal não fosse ocorrer, né? A gente sabe que esse tipo de aliança para desenhar esse negócio, colocar de pé é algo que tem muitos detalhes, né? Então a gente sempre tocou o business normalmente, com os focos que eu vinha falando para vocês aqui nos nossos papos, então focado em ser mais eficiente operacionalmente, parar de queimar caixa, a gente já vinha tocando a companhia dessa forma. Em alguns produtos, né, crescendo mais devagar, como que o Loures acabou de mencionar aí, para ser mais conservador. E nesse próximo mês, né, pré-assembleia, a gente segue o ritmo que a gente já estava acostumado a imprimir e o jeito que nós estávamos trabalhando nos últimos meses também. Então, a minha resposta para você esse deal não ocorrendo, a gente já tem um plano, a gente já estava trabalhando de uma determinada maneira, a gente segue trabalhando dessa maneira, o negócio estava acontecendo, a gente estava trazendo novos compradores, a gente estava emitindo alguns cartões de crédito, a gente estava emitindo ali o pré-pago que você mencionou, a conta, abrindo diversas contas digitais também ali todos os meses. Então, isso não mudaria, a gente continuaria tocando o negócio, mas sabendo que existe a possibilidade da gente eventualmente costurar um outro acordo comercial ou algo do gênero para trazer a empresa mais para próxima ali desse modelo asset light, né? Então, quando a gente fala de eficiência operacional, né, de tudo que a gente vinha fazendo aqui, eu acho que esse eventual acordo com o BV, enfim, ou eventual outro player, ele joga nesse mesmo time, né? Ele conversa com essa nossa busca aqui por ser mais eficiente, para ser uma empresa que cresce rápido e gera caixa, tá? Beleza, perfeito. Obrigado, Israel. Obrigado, Loures. Queria chamar aqui o Pedro Fagundes agora do Newfoundland. Por favor, Pedro. Fala, pessoal, conseguem me escutar bem, né? Estamos chovendo. Boa, beleza. Obrigado por terem organizado o call. Eu queria fazer duas perguntas, vou fazer uma de cada vez só para facilitar. A primeira, eu queria só entender melhor as razões pelas quais as duas partes toparam colocar todo o stake dos controladores na mesa. Para mim, acabou não ficando muito claro, porque meu entendimento é que no final vocês acabam não se apropriando da eventual geração de valor da transação, e acho que até para o próprio BV acaba criando um desalinhamento de incentivo uma vez exercidas as opções, né? Porque vocês não vão ter participação no business a partir de então, né? Então, queria só entender melhor o racional para vocês e para eles, o que vocês puderem compartilhar. Beleza. Nas nossas conversas, assim, ficou muito claro que o BV tinha um interesse de ter um percentual, né, no médio prazo aqui, que fosse relevante o suficiente para ele, poxa, colocar todo o esforço aqui que ele quer colocar no negócio nos próximos meses, né? E para garantir que eles conseguiriam chegar nesse stake relevante, a forma que foi encontrada foi essa, né, da gente como grupo controlador ceder essas ações, dar essa garantia que eles vão conseguir chegar lá, né? Então esse deal poderia ter sido, enfim, construído de diversas formas aqui, e esse foi o caminho que nós, junto com o BV, encontramos, né? Mas aí eu volto a falar aqui, Pedro, do fato de pós esse período de 6 meses inicial, né, onde que eles possuem a opção ali de fazer a aquisição do bloco de controle num preço pré-fixado, né, mais CDI, após esses 6 meses, né, a gente volta para um modelo onde que a gente tem um grande upside, né, se a companhia continuar, se a companhia realmente performar da forma que a gente acha que ela vai performar com esse novo acordo comercial em mãos. Então, eu ainda enxergo um grande potencial de upside aqui, tá? E aqui eu estou falando como principal acionista, e vou trabalhar para que isso aconteça, tá? Boa, beleza, tá claro. E a última pergunta é uma pergunta mais básica / operacional, que é se vocês puderem explicar como que vocês vão operacionalizar a venda dos 3.9 da empresa em leilão sem gerar algum tipo de interferência. Eu não sei se vocês precisariam abrir o leilão
e correr o risco de eventualmente ter alguma interferência ou se as ações por estarem dentro do bloco de controle acabam ficando mais destravadas para a operação. Ô, Luciano, não sei se você quer, eu não quero cometer algum erro aqui na Quer que fala, quer Luciano que ou eu pegue Marcos, se vocês aqui? quiserem responder. É uma transação privada, Pedro, ele não passa por bolsa, tá? Não vai ter impacto no bolsa. Tá, beleza. Ok? Pessoal, com isso a gente fecha aqui nossa quadro de perguntas e respostas, ratificando aqui nosso compromisso de manter o mercado atualizado de qualquer que seja as próximas notícias. Passa a palavra aqui para o Jael para fazer suas considerações finais. Não, volto a reforçar, pessoal. Sigo, assim, mega engajado com o negócio. Acabei de fazer um call com o nosso time hoje de manhã, né? Que não foi o primeiro, mas já foi mais de um call ali com o nosso time. E nesse call eu reforcei o tanto que eu saio aliviado e feliz da gente ter conseguido colocar esse acordo comercial de pé, né? A gente tinha um sentimento nos últimos meses que estava deixando a gente chateado, né? Porque a gente queria e tem capacidade para entregar muito mais, mas a gente se sentia, de alguma forma, com o freio de mão puxado, né? Porque a gente não queria também fazer grandes investimentos e queimar muito caixa no momento que acesso a capital está bem restrito. Então, a gente estava ali num dilema, com o freio de mão quase que puxado ali e querendo fazer mais, mas fazendo ali num limite que não nos deixava satisfeitos, né? E agora a gente volta a ter essa capacidade, né, de gerar muito mais valor, fazendo, de novo, aquilo que a gente sabe fazer de melhor: aquisição de cliente a baixo custo, retenção de usuários, trabalhar a estratégia da companhia para ser realmente uma companhia que está aqui gerando caixa. Então, eu acho que nós saímos desse eventual deal que nós vamos levar para a Assembleia muito melhor do que antes. Assim, todo o nosso time, eu aqui também incluso, eu acho que a gente fica numa posição ali de sem amarras, né, para voltar a crescer, sem restrições para crescer do jeito que a gente quer crescer e que a gente sabe crescer. Então, eu saio com um sentimento realmente muito positivo, tá? E no mais, agradecer a todos aí, poxa, a adesão aqui ao nosso call. A gente segue à disposição aqui para falar, né, em outros calls também. Contem com a gente aqui e seguimos para essa assembleia, né, que a gente vai conduzir, e espero poder dar um start aí nesse acordo comercial o quanto antes. Obrigado aí a todos, tá? Obrigado, pessoal. Um excelente dia aí. Até logo. Obrigado, pessoal. Bom 2023 para todos.